Cleison. Cleison. Deus abençoe. Janaína Borba. Janaína Borba. Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes. Tudo bom, querido? Deus abençoe. Dona Neves. Dona Neves, mãe do Eduardo. Dona Neves, boa noite. Deus abençoe. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, Deus abençoe, seu Osvaldo. Uberlândia Lopes botou boa noite para todos os irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do Eterno esteja com todos vocês. Shalom Adonai. Igualmente. A Ana do Raoni está pedindo oração pelo tio dela, Emanuel. O Joãozinho já compartilhou. Tio Jorge entrou. Jorge. Oração pelo Manuel. Da Berenice. Irmão, né? Seu Getúlio. Seu Getúlio. Boa noite, seu Getúlio. E Dona Ilma. Juliana Siqueira. Juliana, boa noite. Jaque. Jaque. Compartilhando aí, povo de Israel. A Dona Terezinha. Dona Terezinha, boa noite. Deus abençoe a senhora. Tânia. Tânia. Boa noite, Tânia. Dona Terezinha já compartilhou. A mãe entrou. E... Rose Teodoro. Rose. Salam aleikum, Rose.
Marcos Juscelene. Marcos Juscelene, Jamile, Gabriel. E o Gabriel. Anjo Gabriel. A mãe já compartilhou. A Tati do Paulo já compartilhou. Isso aí, tá. Fátima. Fátima. Bem-vinda, Fátima. O Berlande Lopes, Pastor Durval, é motivo de muita gratidão ao nosso soberano Deus, as orações dos amados irmãos. Meu filho está bem melhor, praticamente curado. Minha esposa, porém, encontra-se recuperando. Mas eu creio no Deus vivo e presente em nossas vidas. Obrigado, gratidão a todos os irmãos. Com certeza, o Berlandes. É por isso que nós podemos pregar a respeito de Jesus Cristo. Ele é real, com promessas que se cumprem. E glória a Deus por isso. Bora. Tá bom, hein? André Renault. Andréia. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. Os irmãos devem estar escutando por aí as trovoadas, aqui está chovendo. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, pela oportunidade que tu nos concede, pelas bênçãos, ó Deus, que tu tens derramado sobre o teu povo. E nós só temos motivo de gratidão, ó Pai, diante de ti, porque tu és um Deus bom, amoroso, e tens cuidado, ó Deus, dos nossos. E de todos, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos, agradecidos em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, um momento de meditação que seja, Senhor Deus, proveitoso para a nossa alma e que o Espírito Santo, Senhor Deus, venha aplicar na nossa vida dia após dia. Perdoa, Senhor, o nosso pecado e esteja conosco. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o estudo da Palavra de Deus que nós vamos fazer hoje está registrado no Salmo 116, que é um salmo de ações de graças, e está escrito o seguinte na palavra do Senhor. Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor,
O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras são teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, nesse salmo nós vamos titular o estudo desta noite, Reconhecendo a Bondade de Deus. Nesse salmo nós vamos ver o salmista Davi, ele está realmente numa situação muito ruim, esteve numa situação muito ruim, e que ele então vai, quase que se desespera, tá? E entra num processo de tristeza, de angústia, e se viu cercado, problemas aumentando, situação ficou difícil, né, meus irmãos? E nós também passamos por momentos assim na vida. A impressão que nós temos é que as coisas só vão piorar de cada vez mais e vai. E aí nós realmente, o povo de Deus, realmente tem uma fuga, o povo de Deus tem um apoio, o povo de Deus tem a quem recorrer. E essa é a experiência de Davi nesse salmo. Ele teve grandes dificuldades emocionais, espirituais, tá? E quando ele estava numa situação muito ruim mesmo, ele então clama ao Senhor. Aí nós vamos ver aqui a gratidão de Paulo. Meus irmãos, do rei Davi, quando se viu cercado por angústias, laços de morte, enfim. Nós vamos estudar esses detalhes aqui nesse salmo. Momentos difíceis que ele vai relembrar. E quando ele relembra desses momentos difíceis, meus irmãos, ele nos traz lições extremamente preciosas para cada um de nós. Observemos, meus irmãos, que o versículo de 1 ao 4, nós temos a angústia relembrada. Se você ler o versículo de 1 ao 4, você vai ver: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Meus irmãos, angústias relembradas. Angustiou ele de tal forma, e angústia aqui no texto quer dizer algo que faz pressão em cima do coração, faz uma pressão colocando no canto da parede, deixando ele sem saída. E aí nesse momento então do desespero profundo, ele vai terminar os versículos de 1 a 4, lá no versículo 4 ele vai dizer qual foi o caminho que ele tomou. Mas ele começa dizendo logo no começo: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas. Ama porque Deus escuta a sua oração. Meus irmãos, se existe uma coisa que o crente tem por motivo de amar o Senhor, nosso Deus, é baseado no fato de que Deus está prestando atenção, que o Senhor Deus está ouvindo nossas orações, escutando aquilo que nós estamos pedindo para Ele. E Davi diz então que essa reação, essa ação de Deus em só ouvi-lo, e isso você vai ver que aqui ele vai dizer que é uma coisa contínua. Isso acontece sempre com ele. Todas as vezes que ele clamou ao Senhor,
ele podia dizer, amo o Senhor, porque ele ouve. Não é ele ouviu. Não, ele ouve. Cada vez que eu clamo, ele ouve a minha oração. Cada vez que eu faço súplicas, Deus ouve as minhas súplicas. Porque essa é uma certeza que o crente tem que ter em seu coração. Principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando, e fora esses momentos de pandemia, outros momentos terríveis na vida do crente. E neste momento ele clama por quê? Porque ele sabe que Deus ouve. Toda vez que ele clamar, Deus vai ouvir sim, tá? E não é só ouvir, Deus vai reagir, Deus vai atender a oração. Essa é uma certeza que nós temos que ter em nossos corações. Ele diz, ele ouve as minhas súplicas porque inclinou para mim o seu ouvido. A impressão que nós temos é que ele está levando o ouvido para ouvir a nossa oração, colando bem pertinho de nós, para escutar o que nós estamos falando com ele. Já observou a tensão e a preocupação? Não é alguém, meus irmãos, nesse texto aqui, que está orando a Deus, ele está relembrando isso, que está pedindo uma saída do perigo, né? Alguém que tem muitas escolhas, tá? Mas ele está orando aqui como alguém que já está preso. Ele não está orando aqui dizendo, Senhor Deus, revela uma escolha, Senhor Deus, eu tenho que escapar desses perigos, Senhor Deus, eu tenho que escapar dessas armadilhas, me proteja da armadilha. Não. Aqui a oração é muito clara. Se você for continuar, você vai descobrir o quê? Laços de morte me cercaram. Ele já está orando porque as cordas da morte já tinham rodeado ele. Ele já estava preso pelos laços da morte. Sim, ele estava tão preso pelo laço da morte, tá? Que começou a vir sobre ele angústias do inferno. Angústias que trouxeram um grande sofrimento. A angústia do inferno que se apoderaram dele. E ele cai em tribulação e tristeza. Imaginou a situação que ele está passando aqui? Ele não é uma pessoa que está orando a Deus pedindo o livramento que é de algo que ainda vai acontecer. Não. Ele está clamando a Deus e ele tem certeza que esse Deus ouve suas orações. Por isso desenvolve esse sentimento de amizade, de amor a Deus. Porque Deus atende e ouve a voz dele. Mas ele diz a Deus assim, olha, laços de morte já se apoderaram de mim. Ah, laços de morte se apoderaram de mim. E angústia do inferno. Por isso eu caí em tribulação e tristeza. Ele cai em tribulação, ele fica confuso psicologicamente. Ele fica imaginando como o crente às vezes fica. Né? Temos uma intimidade com Deus. Jesus morreu por nós. E de vez em quando nós estamos em situações que a impressão que dá que nós não, nem crente nós somos. Não é mesmo? É aquele laço de morte que se aproxima de nós. Não é a morte física somente aqui, não. Tá? É aquela morte que tenta nos pegar espiritualmente. Tanto é, meus irmãos, das questões espirituais, porque ele vai lhe dizendo aqui que angústias do inferno. Aquelas angústias que tem como propósito desestabilizar, tá? A nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual com Deus, a nossa busca de santidade com Deus. Por isso ele ficou angustiado. Ele se vê preso e não consegue reagir, não tem saída. Ele se viu cercado, não tem para onde correr. Já se sentiu assim, meu irmão? No desespero, né? Onde não dá para correr, não dá para resolver, você fica olhando para lá e para cá, e você fica perdido, fica angustiado, fica com medo, não é? E a situação fica bem difícil mesmo, viu? O único refúgio diante do ataque violento que está eminente, quando ele vê o chão saindo debaixo dos seus pés, quando ele vê que vai estar enfraquecendo, quando ele se vê confuso, quando ele se vê angustiado, desesperado, ao ponto de angústias do inferno se apoderarem, e ele, quando ele vê que não tem condições de reagir, ele fica triste. Mas tem algo lá dentro da alma dele, tem algo lá dentro do coração dele, que vai despertar. O único refúgio que ele tem é o nome do Senhor. Isso mesmo. Que coisa bonita. Ele viu quando a coisa apertou demais, quando as angústias, ele está relembrando, né? Quando aquelas coisas ficaram demais, então o que ele fez? Invoquei o nome do Senhor. Ele invocou o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma.
Interessante, né, meus irmãos? Ó Senhor, livra-me, quando ele se viu cercado. Aí nós temos que aprender uma lição preciosa, meus irmãos. O crente jamais será cercado por todos os lados. Ele só será cercado dentro da medida da permissão de Deus, porque sempre haverá um momento na vida do crente que ele pode clamar a Deus, porque Deus estará presente para ouvir o clamor dele. Às vezes Deus vai nos permitir ficar nessas situações para podermos clamar por Ele, clamar com profunda fé, clamar porque tem certeza absoluta que Deus ouve quando escuta nossas súplicas diante dEle. Deus nos salvou, Deus nos ama, Deus nos tem como filho, nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Por isso Ele atende a nossa oração. E hoje é dia de orar, é dia de entregar ao Senhor as nossas petições, as nossas súplicas diante do altar divino. Porque a única solução é continuar clamando. Porque esse clamor que está aqui, então invoquei o nome do Senhor, o Senhor livra a minha alma. E Ele vai dizer logo em seguida que compassivo e justo é o Senhor. Né? Por que Deus é compassivo? Porque compreende, porque quando olha para a nossa miséria, quando olha para as nossas angústias, para os nossos desesperos, Deus reage. Isso, revelando o amor dele por nós. Sim, meus irmãos, aí nós vamos ter que realmente dizer que nós amamos a Deus. Amamos a Deus porque Deus nos faz amar. Porque Deus faz com as coisas acontecerem a favor. E aí nós não temos saída, por isso nós clamamos por Deus. Lembra do Pedro andando sobre as águas, quando ele vacilou na fé, que afundou nas águas? A primeira coisa que o Pedro faz é o quê? Ele clamou por Jesus. E Jesus estava onde? Jesus passou pelo Pedro, depois de afundar sozinho? Nem? Não, Pedro saiu do barco, Jesus sabia o ponto certinho que o Pedro ia afundar, ia vacilar, e vai se aproximando de Pedro. Ó, quando Pedro vacilou, ele segurou Pedro pela mão. Tirou o Pedro da fundo da água, botou do lado dele de novo, na mesma situação que estava antes, andar sobre as águas. Veio andando porque Jesus ordenou, voltou andando porque Jesus estava andando com ele. É assim que é. Por isso clama ao Senhor, Ele ouve as nossas súplicas. Quando Pedro clamou, Jesus não só ouviu, mas resolveu o problema dele, salvou ele e andou com ele de volta. Essas questões importantes que fazem parte do nosso treinamento, do nosso amadurecimento espiritual diante do Deus que nós servimos e amamos. Tá difícil? Tá feia a coisa? Angústias de morte tá assolando? Está desesperando? Está ficando preocupado? Clama ao Senhor. Faça isso. Clama ao Senhor, invoca o nome do Senhor. Ó Senhor, pode gritar mesmo. Nós temos que fazer isso, não é porque ele é surdo, não, é porque nós estamos revelando um desejo profundo da sua presença naquele momento em nossa vida, para nos auxiliar, para estender a sua mão, para nos puxar. E ele faz isso. Pode confiar nisso. Porque quando você pega no versículo 5 até o 11, você vai encontrar, quando ele vai relembrar as misericórdias de Deus. Meus irmãos, quando uma pessoa, quando um crente, como o salmista fez aqui, ele vai relembrar das misericórdias de Deus, sabe por que um crente consegue relembrar das misericórdias de Deus? Quando que ele consegue lembrar das misericórdias de Deus? Por vários fatores. O primeiro dele é o fator que ele realmente é frágil, e que ele não é merecedor, e que ele realmente é fraco mesmo. Então, quando Deus estendeu a mão dele, só foi por um ato. Não foi porque eu tinha qualidade. Não foi porque eu sou... Não. Porque Deus usou da sua misericórdia. Deus concorda com a nossa miséria e estende a sua mão para nos resgatar. Não é por qualidade ou qualificações que nós vamos atingir a misericórdia. Não, a misericórdia só entra a nosso favor porque nós somos realmente necessitados dela. Necessitamos profundamente. Aí no versículo 5 ao 11 ele vai lembrar dessa misericórdia todinha. Ele vai, ao ver a oração respondida, tá? E a cena transformada, hein? Quando ele viu isso, ele fica radiante de alegria. Eu fico imaginando a alegria que ele sente depois que ele está naquela situação, cercado de angústia, do inferno se apoderando dele, ele ali tenso, nervoso,
Desesperado ele clama: Senhor, salva minha alma. E por incrível que pareça, meus irmãos, tá? Por incrível que pareça, ele se sente aliviado exatamente naquele momento. Quando ele se sente aliviado, que ele vê os problemas sendo resolvidos, e foi resolvido, porque Deus tem poder para resolver os problemas, aí ele ficou radiante de alegria. Sim, meu irmão. Ele vai dizer aqui: compassivo e justo, o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Aí ele vai mais à frente um pouquinho e vai falar assim, que ele diz aqui no versículo aqui, ó: então invoquei, mas ele diz: compassivo e justo é o Senhor, e no 6 ele diz: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. E achava-me prostrado, não tinha reação, não tinha como reagir, mas o Senhor foi lá e me salvou. E ele diz assim: olha, eu tenho a humildade. Ele sentiu-se humildemente. Quando ele é comparado, ele diz ao Senhor Deus: o Senhor Deus atende aos simples. O Senhor Deus vela pelos simples. Velar pelos simples é tomar conta das pessoas que têm esse sentimento de humildade profundo. Ele chega a dizer que a humildade da parte do salmista é tão clara nesse texto, tá? E o que impressiona é que se identifique com eles. É uma humildade que Davi se identifica com todas as pessoas simples que ele conhece. Todas as pessoas não são aquelas altas sociedade, não. As pessoas simples que estão ao redor dele, ele se identifica com eles. Que é tão necessário, que ele tem tanta necessidade quanto as pessoas mais simples. E ele era o rei de Israel, hein? Ele tinha tantas necessidades quanto as pessoas simples. E ele diz assim: o Senhor Deus vela pelos simples, porque eu sou um deles. Eu sou um deles também. Né? E ele, quando diz assim, ó, ele se identifica com os simples. Aí ele descobre que a humildade da parte de Deus é ter tempo para eles. Quando diz vela aqui, meus irmãos, no texto, está dizendo que Deus fica velando, fica esperando, fica andando, fica olhando, fica acompanhando. Deus tem tempo para os simples. E esse sentimento que nasce no coração dele, que Deus vela pelos simples, é um sentimento de humildade profunda que ele sente. Mas o que é maravilhoso nisso, nessa expressão, é que ele descobre que a humildade de Deus é ter tempo para andar, para poder ouvir, velar, cuidar, estar presente. Se nós pudéssemos dizer assim: o nosso Deus é muito ocupado, será que teria um tempo para nós? Não tem nada que possa ocupar o nosso Deus a tal nível. Não tem. O que na realidade tem é que o nosso Deus é misericordioso e humilde. Não tem nada em Deus, você não viu nada disso em Cristo, arrogância, presunção. Nunca ouviu, nunca vai ver. Nosso Deus realmente revela uma humildade impressionante ao subir naquela cruz e morrer lá por nós. Meus irmãos, a generosidade do Senhor traz descanso para a alma. Deus é generoso para conosco, meus irmãos. Às vezes nós estamos em situações e podemos até achar que não merecemos aquilo, né? Às vezes nós somos assim, eu também sou assim. De vez em quando estou questionando Deus: Senhor, mas o que é isso? Afinal de contas, nós somos crentes, nós somos isso, faz uma listinha de qualidades do Senhor. O Senhor Deus olha para nós assim e fala: pois é, nessa listinha aí está faltando acrescentar ela. Sou pecador, sou miserável, necessito da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Mas não botamos. Mas o Senhor Deus não olha para essa coisa, Ele pega e nos atende e nos ouve. Hein? Porque Deus é generoso na sua graça, generoso no seu amor. Meus irmãos, nós realmente temos condições de não amar a esse Deus. Nós temos condições de não amar a Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Se é um sentimento que nós temos que ter conosco, é o desenvolvimento desse amor proposital, porque Deus tem esse amor, porque nós temos que dedicar isso a Ele, porque Deus é bom, misericordioso, grandioso, atende a nossa súplica, ouve nossas orações, está presente nas nossas orações. Isso mesmo, meus irmãos. Às vezes precisamos de aprendizados, Ele está ali com amor, disciplinando, ajudando, ensinando, né? O Senhor traz salvação da morte.
A generosidade traz descanso para a alma. Quando você pega mais à frente, você vai descobrir, o Senhor, ele diz aqui, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Que consciência que o salmista tem? Que consciência, ele viu que estava com a sua alma a ponto de perder pela morte, para a morte. E o que ele faz? Ele diz assim, o Senhor Deus me livrou, pois o Senhor tem sido generoso, me livrou da morte, livrou a minha alma da morte, e livrou das lágrimas dos meus olhos. Quanta coisa que Deus faz por nós, meus irmãos, que nos livra as lágrimas dos olhos. Quantas coisas que nós iríamos chorar, perda de alguém, perda de qualquer coisa, e o Senhor Deus está ali nos ajudando. Meus irmãos, nós temos que realmente estar agradecidos constantemente diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque nós nem sabemos quanta coisa Deus faz por nós, para nós realmente não passarmos por isso. Olha, quantas vezes ele evitou a queda, quantas vezes a queda dos nossos pés. Nós temos uma tendência de caminhar para o pecado, né? Deus evita, vai lá, tira de lá. Quantas coisas Deus tem feito por nós para nós não chorarmos, para nós não andarmos tristes pelos cantos. Hein? Quanta proteção Deus tem dispensado para nós contra o nosso inimigo que deseja a nossa morte, a nossa tristeza. Hein? Quanta coisa, meus irmãos, espiritualmente está acontecendo no mundo espiritual que nós não conseguimos perceber, mas que Deus está lá atento. É só lembrar de Jesus Cristo quando Satanás vai ao céu e pede permissão para Deus para peneirar o Pedro. Jesus Cristo estava atento à vida do Pedro. Quando o diabo foi para o céu, Jesus pegou lá. Ele falou, me dá tempo, quando eu tenho que eu quero peneirar a vida dele. O Senhor Jesus virou para o pai e falou, pai, só não permita que a fé dele caia. Não permita isso. Mas é bom Pedro ser peneirado. É bom Pedro ser sacudido, jogado para cima, igual a peneira faz lá com café. Joga para o alto, sai a poeira. Né? Não, a do diabo é diferente, viu? Ele joga para cima, o que cai dentro da peneira é só o que não presta. Porque ele faz isso, na peneira dele. Eu quero peneirar, só quero mostrar para o mundo que só tem coisa ruim. Eu vou tirar as coisas boas. A peneira dele tira as coisas boas do crente para revelar o que não presta. Por isso Jesus falou assim, não permite que a sua fé venha a fracassar. E Jesus Cristo intercedendo, atento ao seu rebanho, atento às suas ovelhas, atento a você e a mim. Meu irmão, é assim que o Senhor Jesus Cristo anda conosco. Apesar de muitas das vezes a névoa é tão grande e a escuridade é tão grande que nós podemos até confundi-lo com um fantasma, mas ele não é um fantasma, porque ele grita lá do meio e diz, eu não sou um fantasma, sou eu. Sim, meu irmão, essa é a glória da palavra de Deus, a beleza dela, me livrasse da morte, a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, né? Os meus olhos e da queda dos meus pés. Aí ele toma uma decisão maravilhosa, ele diz que andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E aí o Senhor traz a salvação, enxuga as marés, livra da queda. Agora, vocês sabem o que significa andar na presença do Senhor e ficar totalmente exposto. Sim, meu irmão, totalmente exposto, mas também totalmente acompanhado da amizade de Deus. Isso, porque é como andar na luz. Muitas das vezes nós dizemos assim, nós andamos na luz. Você sabe o significado de andar na luz? Não é só o significado de estar iluminando a vida dos outros, não. Porque quando nós andamos na luz, nós ficamos expostos, totalmente expostos. Nós quando andamos na luz, todo mundo olha para nós e vê quem somos. Porque nós estamos na luz, a luz é irradiante. Ela sai de dentro para fora. Sim, meus irmãos, nós espelhamos a luz de Cristo. Não temos luz própria, mas nós espelhamos a luz dele. E por isso nós ficamos expostos. E Davi tomou atitude. Olha a atitude que ele toma aqui. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou me expor, porque para viver da forma que ele queria aqui, ali no texto, ele quer se expor. E crente que quer viver como crente se expõe. Porque quando o pecado chega, o crente se expõe, o crente mostra que ele é crente. Aí não tem jeito. Aí não dá para convencer crente. Já chegou em alguma rodinha que está contando piada indecente, aquelas conversas abobalhadas que sempre tem de colegas e amigos nossos.
Que eles falam assim, olha que muda de assunto, está chegando um crente aí. Lá vem o crente, né? Aí muda do assunto. Isso é se expor, porque nós somos. Isso é um testemunho glorioso. O Senhor, meus irmãos, andar na presença do Senhor é ficar totalmente exposto, mas também totalmente acompanhado da amizade do nosso Deus. Sabe por que nós ficamos expostos? Porque Jesus está conosco. Isso mesmo, meus irmãos. A presença do crente denuncia o pecado do próximo. A presença de um crente numa empresa denuncia o mau comportamento. A presença de um... Não precisa falar nada, basta a presença dele ali, que ela já denuncia as atitudes erradas. Até pensamentos que as pessoas têm, acaba mudando de assunto e saindo para o outro lado, porque tem crente na área. Mas crente, hein? Não é imitação, não. Tá? Andar na presença do Senhor. A fé, meus irmãos, a fé não acaba mesmo diante de muito sofrimento. Sabe disso, né? A fé não acaba. Ele diz aqui, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu cria e estive sobre modo aflito. Sim, mas a fé estava lá. Isso mesmo, a fé estava lá. Andar na presença do Senhor. A fé não acaba mesmo diante de muito sofrimento. E a fé revela que todo homem é mentiroso. Ele diz isso aqui, ó. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E por que todo homem é mentiroso? Todo homem é mentiroso quando se convence que não tem socorro. Todo homem torna-se mentiroso, inclusive eu também, você, quando se nós admitirmos a ideia que Deus não ajuda, que Deus não atende às nossas orações. Porque se existe uma coisa que está escrito na Bíblia, Deus não se deixa zombar, nós temos que aprender que sabe como é que Deus faz isso? É quando Ele responde nossas orações. Ele não dá motivo para a humanidade zombar dele, porque o que Ele fala acontece. É exatamente isso. Por isso nós estamos expostos. Quando nós oramos a Deus, Deus responde. E todo homem torna-se mentiroso quando se convence que Deus não vai acudir. Todo homem torna-se mentiroso em tentar te convencer que a tua fé não existe. Ele é mentiroso, porque nós temos experiência e se nós formos relembrar aqui a nossa vida diante do Senhor, nós poderemos confirmar. Deus faz acontecer, porque já fez comigo e continuará fazendo. Acabou. Segundo a vontade soberana dele. E não tem saída não. É dessa forma mesmo. A fé revela que todo homem é mentiroso. E ele diz isso aqui, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Mas agora quando chega do 12 ao 19, ele vai mostrar uma gratidão fervorosa. Gratidão. Ele reconhece. Ele fala, quando ele vai chegando aqui no 12, ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que você daria? Fazendo o que o salmista diz aqui. Você sabe que a única coisa que ele tinha para ofertar a Deus nesse momento da vida dele, como gratidão, hein? A única coisa que ele tinha são quais são as suas únicas ofertas que darei ao Senhor? As únicas ofertas que ele tem são suas dívidas de gratidão. É isso que ele tem para oferecer a Deus. São suas dívidas de gratidão ao Senhor Deus. Ele chega no momento da vida dele que ele passa para aquela situação toda, como nós vimos ali no começo do Salmo, e depois ele passa por aquela situação, Deus vai agindo. Quando chega agora no final, que o problema está resolvido, já está solucionado, a situação muda, o quadro muda, e ele agora está feliz, está alegre, está irradiante, não tem palavra para dirigir a Deus. Ele chega no momento que ele para e diz assim, o que darei pelo Senhor? O que darei eu ao Senhor? E que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele vai dar o quê? A única coisa que ele tem que dar são suas dívidas de gratidão. E nós devemos muito, hein? Por isso temos que agradecer todo dia. Todo dia nós temos motivos de gratidão profunda para entregar ao nosso Deus. Dívida de gratidão, começa lá no versículo 12. É erguer as mãos, meus irmãos, sentindo esta salvação e adorar a Deus. Beberei, erguerei, ele diz aqui assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele se tomar o cálice da salvação é erguer o cálice da salvação diante de Deus. E ele diz aqui, ó, e invocarei o nome do Senhor. Ele vai adorar a Deus agora.
em reconhecimento por tão grande salvação, de tudo aquilo que ele estava passando. E nós aqui, meus irmãos, temos motivo realmente para oferecer algo a Deus. A nossa dívida de gratidão ao nosso Deus por nossa salvação. Será que nós estamos fazendo isso constantemente? Será que nós temos refletido constantemente que nós devemos tudo a Deus? Porque Deus foi bom e misericordioso, ouve nossas orações, atende a nossas súplicas. E acima de tudo nos deu a salvação, nos livrou do inferno. Nós temos motivo sim de adorar, e quando chegar na igreja, meus irmãos, é realmente falar: Pai, obrigado mesmo. Eu te agradeço de coração e de alma, profundamente, porque tu me livraste. Sim, meu irmão, esse sentimento vai se consolidar, sabe aonde? No dia do juízo, quando você e eu ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Sim, meu irmão, ali sim, nós vamos ser confrontados com essa realidade, essa salvação grandiosa, prometida, meus irmãos, guardada e reservada nos céus, como Paulo vai dizer. Já imaginou, meus irmãos, se nós temos ou não temos motivo de gratidão? Vem chegar dizendo: pai, obrigado, pai, eu sou um... Né? Pedro chega a dizer assim: não lembrar do nosso passado, a gente fica com vergonha, viu, meus irmãos? Quando Pedro viu Jesus Cristo lá, ele caiu de joelho no chão e falou: se afaste de mim. Olha só como é que foi, a coisa ficou difícil com Pedro ali. Hein? Pedro cheio de pecado. Ele chegou perto de Jesus Cristo demais, hein? Caiu de joelho e falou: se afasta de mim porque eu sou pecador. Olha a consciência disso, meus irmãos. A presença de Cristo conscientiza. A presença de Cristo vai marcar um diferencial entre Ele e nós. E aí Ele vem e nos salva, nos ama, ouve nossas orações, atende a nossas súplicas, vem dizer para mim que nós não temos ou não temos motivo de adoração, de gratidão a esse Deus glorioso. Temos. E temos que estar de joelho ou agradecendo. Pai, obrigado. Mereço nada. Não mereço nada, mereço ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Era isso que eu tinha que receber como recompensa por tudo aquilo que fiz. Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que bênção. Que darei eu ao Senhor? Vou me santificar, porque fui salvo. Que darei eu ao Senhor? Vou dar um bom testemunho, porque sou salvo. Que darei eu ao Senhor? Darei uma vida nova. Que darei eu ao Senhor? Darei a minha família no altar da graça, da misericórdia dEle. Vou criar os filhos na presença do Senhor. É isso que nós damos ao Senhor. Nosso Deus é assim, maravilhoso, grandioso. Preciosa é a morte. Aí chega no versículo em diante, ele diz assim, ó: preciosa é a morte, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você sabe o que ele está falando? Preciosa é a morte aos olhos do Senhor, daquele que confia nele, daquele que teme a Ele, daquele que está sempre buscando Ele em oração, daquele que tem um coração grato, daquela pessoa que realmente dá testemunho aqui na terra. Sim, meus irmãos, a morte dessa pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Lá no original do hebraico vai dizer que é pesaroso, pesa no coração de Deus, como um desses ele tem que tirar. Sim, meu irmão. São pessoas assim que realmente, tá? É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque é uma vida preciosa. Preciosa porque Cristo morreu por ela. Preciosa porque é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Preciosa é a morte dos seus santos, porque os santos são aqueles que foram separados e que buscam santidade. É a morte destas pessoas, é preciosa aos olhos de Deus. O Senhor Deus fica feliz em ver, fala lá, olha lá, os meus salvos, assim como ele falou para o diabo a respeito de Jó. Lembra do Jó? Pois então, o Satanás está lá rodeando lá. Estava na fila, viu? Prestação de conta. Uma fila danada de anjos lá prestando conta lá. Adivinha quem estava na fila se escondendo? O diabo, está lá atrás se escondendo atrás lá, tentando se esquivar ali daí. Aí o Senhor Deus falou: Satanás. Aí ele: estou aqui. De onde vens? Ah, de passear e rodear a terra. Ao Senhor, o Senhor puxou por viado, você prestou atenção? O Senhor virou para ele e falou assim: observasse, meu servo. O Senhor sabia que ele tinha observado.
O senhor sabia que ele tinha armado um acampamento ao redor da vida de Jó? Assim como tem armado ao redor da nossa vida, e Pedro vai chamar esse acampamento de um leão que ruge, querendo nos tragar. Hein? Observasse, meu Jó, que não há justo como ele. Olha. Hein? Pessoas que incomodam o reino das trevas. Preciosas os olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Pessoas que Deus realmente tem prazer em ver, tem prazer em realmente atender às orações, porque vai ouvir uma oração de gratidão. Uma oração de gratidão aos olhos de Deus. Ele vai dizer aqui mais no finalzinho aqui, ele diz assim: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Sabe por que Davi fala em oferecer sacrifício de ações de graça? Sacrifício vivo e agradável a Deus é andar na presença do povo cumprindo a palavra de Deus. Sim, meus irmãos, sacrifícios de ações de graças é o reconhecimento de que tudo que recebe não é merecedor, vem da graça de Deus. E eu te ofereci sacrifício, se ofereci sacrifício vivo, porque Deus tinha realmente protegido ele da morte. Lembra aquele dia lá atrás? O Senhor tem sido generoso por livrar-se da morte da minha alma. Ele está vivo, e esse é um sacrifício de um vivo diante de Deus, restaurado por Deus. Sim, esse é um sacrifício vivo diante de Deus. E sabe que sacrifício é esse? É viver conforme a palavra de Deus diante de todo o povo de Israel, levando o povo a reconhecer esse Deus maravilhoso, levando a família a reconhecer como Deus é bom, como Deus atende as nossas petições, as nossas orações. Daqui a pouco você vai fazer as suas orações em casa, faça ela dentro desse conceito: Deus está ouvindo. E por isso vamos continuar orando continuamente, todo dia, vigiar e orar sem cessar. Essa é a regra. Sacrifício vivo e agradável a Deus é andar na presença do povo, cumprindo a sua palavra. É ficando exposto. Esse é um sacrifício vivo que Deus quer nosso. Vamos concluir, meus irmãos, neste momento, da seguinte forma. É importante reconhecer que, apesar de não merecermos, tá, a bondade de Deus, que nós temos, que não merecemos a bondade de Deus, mas mesmo assim Ele inclina para nós, tá? Ele se inclina para nós, e isso é sua graça infinita, demonstrando seu amor por nós. Podemos contar com Deus, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família, se faz presente dia após dia. Ai de nós, se não tivéssemos Jesus no coração. Por isso o salmista diz: amo o Senhor. Que seja esse o nosso sentimento ao nosso grande Deus. Amo ao Senhor por tão grande salvação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tá? E nós vamos então encerrar esse momento de culto na presença do nosso Deus com uma oração. Tem pedido de oração. O Celso Maciel da Silva. Só um minutinho que eu vou fazer aqui umas anotações. Celso. Pediu: boa noite, irmão, da paz do Senhor. Peço oração pelo meu padrasto, está enfermo. João Mondek. João Mondek. Mondek. Tem mais? Não, só isso. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui 2 pedidos de oração que nós devemos de fazer hoje. Tá? Quando você terminar aqui, vai lá fazer as suas orações diante do altar do Senhor, diante da presença do nosso Deus. Tá? É a oração pelo Manuel, tá bom? E pelo João Mondek, ok? Vamos orar por esses irmãos, que Deus abençoe a vida deles. Oremos então, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecidos por esse momento, pedimos a tua bênção, ó Deus, para a palavra que nos exorta, que nos ensina, Senhor Deus, a reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, e que nós possamos continuar dessa forma, ó Deus, que apesar da pandemia, apesar das situações difíceis,
nós encontramos consolo na Tua palavra, que Tu é o Deus que ouve nossas orações, nossas súplicas, e apesar de não sermos, ó Deus, realmente merecedores disso. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas. Te pedimos agora nesse instante, ó Deus, oração para o Manuel, que Tu esteja abençoando, Deus, melhorando, Senhor Deus, dando a ele saúde, e pelo João, Senhor Deus, Mondé, que esteja também abençoando a vida dele, tá? Dando a ele, Senhor Deus, de acordo com as necessidades físicas dele e também espirituais, ó Deus, de todos nós. Fortaleça-nos e nos faça, Senhor Deus, andar segundo os Teus preceitos. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens atendido as orações, tens ouvido as nossas súplicas, e nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos agradecimentos, ó Pai, pelo filho do Bernardo Lopes, que Tu abençoasse, e ele está em recuperação, já está bem, a sua esposa também já começa a recuperar. Tu estás cuidando, ó Deus, de todos nós, e nós te somos gratos por isso, ó Pai. Tu nos dá motivo de alegria, ó Pai, nós te louvamos, ó Pai. E esteja abençoando a todos, ó Deus, que participam da live e outras pessoas, ó Deus, que estão afastadas de Jesus. Nós te pedimos agradecidos em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai.
Até quinta, se o Senhor Deus quiser.